Acabou o sonho do Hexa. E sinceramente, do fundo do meu coração, o Brasil não perdeu hoje. A eliminação já vinha vindo de muito tempo atrás. E eu vou explicar por quê. Salve pessoal, seja muito bem-vindo ao canal do Mascarenhas. Ontem eu não fiz esse vídeo, pensei em fazer, mas eu estava muito exaltado, muito eufórico, com muita raiva para falar sobre esse assunto. Mas infelizmente, ou felizmente, não fiz. Ontem aqui em casa fizemos uma festa, nesse domingo fizemos uma festa comemorando eu e minha esposa. Minha esposa agora, ela sabe como é torcer para um time de futebol. E ontem foi triste, sabe, aqui pra gente. A gente estava muito confiante com a seleção, eu estava muito confiante com a seleção. Estava achando que a seleção ia conseguir chegar pelo menos na semifinal, mas infelizmente paramos no futebol medíocre das oitavas de final. E ontem minha esposa sentiu que todo torcedor tem, que todo torcedor conhece, tristeza, frustração e até um pouquinho de raiva. Eu falei para ela, é isso que eu passo com o Palmeiras, quando ele faz aqueles jogos e deixa a gente irritado. E ontem ela passou por isso, e ontem eu fiquei muito triste mesmo. Antes de qualquer coisa, eu quero deixar bem claro aqui. Não vou atacar nenhum jogador, não vou desrespeitar ninguém. Já falei mal de alguns jogadores na minha rede social, mas dessa vez eu não vou fazer isso. A gente pensa que todo mundo que entra em campo quer vencer, né? Todo mundo que entra em campo quer ganhar alguma coisa. Mas o futebol de ontem, praticado da seleção brasileira, me deixou assim com uma pulga atrás da orelha e dizer, poxa, que futebol passivo foi esse da seleção. Eu não esperava a seleção entregando a bola para a Noruega. A Noruega não sabia o que fazer com a bola e quando sabia entrava na área da defesa do Brasil sem nenhum problema. Mas como eu falei, não quero falar sobre jogadores. Na minha opinião, o Brasil chegou longe. Nessa fase já foi longe demais. E foi muito mais por individualismo de alguns jogadores. Vinícius Júnior, até mesmo o Endrick, por mais que tenha perdido aquela bola no final do jogo, no segundo tempo do jogo. Em certos momentos, Matheus Cunha também, que foi uma excelente Copa do Matheus Cunha. Bruno Guimarães também, jogaram muito bem. Só que se você olhar friamente, jogo por jogo, a seleção já dava sinais de que não ia conseguir chegar à final e nem conseguiria ser campeão. Ela já dava sinais de que teria muita dificuldade em conquistar esse título. Mas a gente, como brasileiro, a gente confia, né? A gente acredita que vai dar certo. Só que em vários momentos faltou futebol. Primeiro tempo contra Marrocos, uma boa parte do jogo contra o Japão, ontem contra a Noruega. Foi um futebol passivo e medíocre da seleção. Faltou aquele futebol convincente que fizesse a gente se alegrar mais. Toda a empolgação do torcedor foi mais por questões de euforia. Foi mais por um momento de euforia ali. Mas a gente, no fundo, que é torcedor de realmente, sabia que ia ser muito difícil. Olhando as outras seleções, quando a gente comparava o Brasil com as outras seleções, ficava difícil em acreditar que o Brasil realmente seria favorito para essa Copa. Mas a gente que é torcedor, eu como palmeirense, você como palmeirense, sabe que as coisas não... O futebol nem sempre o favorito vence. Nós palmeirenses sabemos muito disso. Mas a gente via equipes muito mais organizadas, que jogavam como um time. A Alemanha foi exemplo disso, ela jogava como um time, mas perdeu para o Uruguai, que jogou como um time e batalhou como guerreiros paraguaios que eles são. Mas o Brasil, em alguns jogos, ele dependia mais de jogadas individuais. Só isso não valia, só isso não conseguiríamos trazer o título para cá. Só que aí vem aquela pergunta na cabeça da gente. O Brasil foi eliminado mesmo apenas ontem ou essa eliminação começou muito antes? Começou no planejamento, mau planejamento nas eliminatórias, muita mudança de técnico, a falta de uma identidade, daquela identidade com o torcedor brasileiro. A seleção estava muito distante do brasileiro. Enfim, dificuldade de transformar muitos talentos em uma equipe que realmente dominante. O futebol mudou bastante. Hoje não basta você ter apenas jogadores famosos. Tem que ter organização em campo. Tem que ter intensidade, tem que ter marcação forte. E um esquema tático muito bem estruturado, muito bem organizado, treinado. Todas as peças funcionando como um relógio, a engrenagem, né? Quem entra em campo sabe exatamente o que fazer. Tinha momentos que jogadores da seleção não sabiam o que fazer.
não sabia onde ficar, não sabia onde marcar. Aí acabou acontecendo o que já era previsto por muitos. O Brasil continua produzindo muitos talentos. Tem o Endrick, tem o Ryan, tem o Estevão, mas isso apenas não vai servir. No futebol moderno de hoje, isso não vai servir. Um futebol envolvido por empresários, que esses empresários, eles que convocam alguns jogadores. Essa eliminação dói. Doeu mais que 2006, doeu mais que 2010, doeu mais que os 7-1. Para mim. Doeu mais que 18, doeu mais que 2022. Porque por mais que a gente tivesse uma pulga atrás da orelha, a gente sabia que poderíamos ir longe. O jogo contra a Noruega não foi esses jogos dificílimos. O Brasil deixou a Noruega jogar, deu a bola para a Noruega, e a Noruega fez o que quis, tocou bola, e a seleção apenas olhando. Apenas enxergando o time norueguês tocar a bola, dar o chutão, e a bola indo para o Haaland escorar para quem vem de frente. E nenhum volante chegava lá na área para proteger os defensores. Ficou complicado. Desde 2002, a torcida brasileira confia, acredita. Reclama durante os 4 anos de eliminatória. Quando chega na Copa, tá lá, vestindo a camisa, pintando os olhos de verde e amarelo, pintando o rosto de verde e amarelo. Ela sempre espera levantar a 6ª estrela. Mas, infelizmente, mais uma vez, não deu certo. Mas agora é refletir, né? Agora é refletir. Não adianta procurar o único culpado. O Endrick perdeu aquele gol. O Bruno Guimarães perdeu o pênalti. São situações que acontecem. O jogador tá ali para fazer, mas ele não consegue. Assim como o goleiro. O goleiro pegou muita bola. Mas o goleiro tá ali é para isso, para defender, para fazer milagres, para fechar o gol. Foi o que o goleiro fez. Assim como o Alisson também fez no gol da seleção, defendeu muitas bolas que poderiam também ser fatais, mas infelizmente quem saiu ganhando, quem teve o melhor desempenho no ataque foi a seleção da Noruega. O futebol nunca depende de um só jogador, do goleiro, do atacante, enfim, não depende. Ele depende de todo um conjunto. E ontem, nesse domingo, a seleção brasileira foi passiva em um conjunto. Não teve ninguém que entrasse e dissesse, bora correr, bora amassar, bora encostar. Parece que eles estavam com medo de disputar corpo a corpo com a seleção noruega. Tava complicado de se torcer. Tava complicado ontem de se pensar e dizer, vamos passar fácil. Perdemos um pênalti no começo, esse que já foi um indício do que vinha pela frente, né? Hoje é dia de tristeza. Ontem foi dia de tristeza, hoje foi. Porque minha esposa e meu filho não são muito de futebol. Eles admiram a minha paixão pelo Palmeiras, o choro de um título, o choro de uma derrota. E ontem eles sentiram na pele o que eu sinto quando estou torcendo pelo Palmeiras, quando eu vibro pelo Palmeiras, quando eu choro porque perdeu, quando eu choro porque ganhou. E aí elas sentiram na pele ontem, meu filho, minha esposa. Passaram um dia muito triste mesmo. Mas enfim, é o futebol. Mas eu ainda continuo acreditando que um dia seremos ex. 2030 talvez, não sei. 2034 talvez, não sei. Mas eu espero que um dia eu possa ver a nossa seleção levantando o 6º troféu e continuando sendo a maior seleção de todos os tempos. Agora eu quero saber a opinião de vocês. O que é que vocês acham? O Brasil realmente tinha time para ser campeão? O que faltou mais para essa seleção? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Se você gostou dessa análise, dá um curtir aí, se inscreve no canal, ativa ali o sininho para não perder nenhuma notificação, para não perder nenhum vídeo do nosso canal, que aqui eu falo de forma sincera, forma concreta, sem desrespeitar nenhuma torcida. Às vezes eu passo do ponto porque a euforia do meu Palmeiras é maior. O título é maior, mas eu respeito todo mundo e aqui todo mundo é bem-vindo. Não se esquece de dar o joinha, não se esquece de inscrever, não se esquece do sininho. Viu? Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Um dia o Hexa virá. Eu creio. Valeu!